Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, boa noite para todos. Estamos aqui de volta com a nossa aula de Química. Muito bom, sexta-feira, né? Então, olha só. Nas últimas aulas de Química, nós falamos das neutralizações. Na verdade, a gente estava falando dos sais. Aí falamos que o sal, ele é um dos produtos de uma reação de neutralização. Falamos da possibilidade de uma neutralização total e da neutralização parcial, certo? Sendo assim, depois nós chegamos na nomenclatura dos sais. Falamos que os sais que vêm de neutralização parcial são aqueles que sobram ou H ou OH no meio da fórmula. E aí o nome dele fica um pouquinho diferente. A gente viu que é um hidrogenossal, é um hidroxissal, né? Mas a maneira de dar nome eu acho que todo mundo compreendeu. Eu queria que vocês me falassem se na próxima aula a gente pode fazer mais atividades disso, se vocês entenderam ou não. Me coloca a par lá no nosso grupo ou nos comentários aqui do vídeo. Se eu posso dar mais atividades de sais, se vocês compreenderam direitinho, tá? Hoje eu vou explicar mais um pouquinho da matéria. A gente chegou na nossa quarta função inorgânica, que nós vamos estudar, que são os óxidos. Então, hoje nós vamos falar dos óxidos. Eles são um pouquinho diferentes, por quê? Quando a gente estudou lá ácidos e bases, a gente viu que a classificação dos ácidos e das bases era a parte mais fácil. Na hora que chegava na nomenclatura, a nomenclatura era a parte mais complicada. Os óxidos é exatamente o contrário. A parte fácil é a nomenclatura. E a parte mais complicadinha é a parte de classificações. Então, vamos entrar aqui junto comigo? Que aí a gente vai... eu vou explicar para vocês essa classificação dos óxidos para não sobrar nenhuma dúvida, tá? Então, nós vamos começar primeiro falando quem são os óxidos. Então, o nome já diz. São compostos que têm oxigênio. Mas, além de ter oxigênio, o que eles são? A gente diz que os óxidos são compostos binários. Um composto binário é um composto que tem apenas 2 elementos na fórmula. E o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, se o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, quer dizer que ele vem por último na fórmula, tá? Então, quando você bater o olho na fórmula de um óxido, você vai reconhecer por quê? Porque são apenas 2 elementos e o último é sempre o oxigênio. Tá? Então, é simples de ser reconhecido.
Você não vai confundir, por exemplo, com esse aqui, ó. Vou te perguntar, isso aqui é um óxido? Você está vendo que o último é o oxigênio, mas olha só, quantos elementos eu tenho nessa fórmula? Eu tenho 3 elementos, então ele não é um óxido, ele é um sal. Então, gente, na verdade, o sal você vai reconhecer por eliminação. Quando você bateu o olho na fórmula, começou com H, então você já sabe, é ácido. Terminou com OH, ó, terminou com OH, você já sabe, é uma base. Ah, são 2 elementos na fórmula e o último é o oxigênio. Então vai ser o quê? Um óxido. Ah, e esse daqui? Aí você vai reconhecer por eliminação. Olha, ele não começou com H, ele não terminou com OH, e não são 2 elementos na fórmula e o último é o oxigênio. São 3 elementos na fórmula. Então, esse aqui vai ser o sal. Então, o sal é o composto que a gente reconhece por eliminação. Quando não for ácido, não for base, não for óxido, ele vai ser um sal. Ok? Tá, então nós vamos para a classificação dos nossos óxidos. Que tipo de óxidos nós podemos ter? Então, observa aqui agora. Os tipos são os seguintes. Eu posso ter um óxido ácido, posso ter um óxido básico, posso ter um óxido neutro, posso ter um óxido anfótero, ou posso ter um peróxido. Todos eles têm essa característica de serem binários e o último elemento ser o oxigênio, certo? Então, gente, olha só, vamos começar aqui. Esse outro elemento que está junto com o oxigênio, ele já vai determinar para você as possibilidades de classificação. Então, se você olhar e junto com o oxigênio tiver um elemento da família 1A ou 2A, você vai desconfiar que trata-se de um óxido básico ou trata-se de um peróxido. O que é um óxido ácido? O que é um óxido básico? Então, presta atenção. Óxido ácido é diferente de oxiácido. Não confunda. Oxiácido é um ácido que tem oxigênio. Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio, certo? Agora, um óxido ácido, por exemplo, vou te dar o CO2, é um óxido ácido. Quando você reage esse óxido com água, vai formar um ácido. Então, a reação que acontece é essa daqui, ó. O óxido ácido mais a água vai formar um ácido. Aí você vai falar, Patrícia do céu, não vou aprender isso nunca. Vai, claro que vai. Olha como que é fácil. Você olhou o óxido, juntou ele com água, você vai falar, o que isso vai formar? Ó, primeiro na fórmula não vem a parte positiva. Aí eu te pergunto, entre os elementos que você tem aqui, ó, o C, o O ou o H, qual que é o único positivo? Quer dizer que está do lado esquerdo da tabela. Qual é o único que é positivo? É o H. Então, na hora de formar o elemento aqui, você sabe que o H vai vir na frente. Se o H vai vir na frente, o que vai ser formado aqui? Um ácido. Então, você já sabe, vai ser o H2CO3. Se eu te der um outro, ó, vamos de outro ácido, óxido ácido, ó, o SO3 com água. Você vai olhar e vai falar, pelo amor de Deus, ó, entre o S, o O e o H, qual que é o único positivo que fica da parte esquerda da tabela? O H.
Então, é ele que vem na frente. Se ele vem na frente, vai formar um ácido. Ele é o primeiro, o O é o último. Então, vai ficar H2SO4. Tá vendo? E o que acontece com o óxido básico? Olha só, o óxido básico vai ser aquele que quando você juntar ele com água, ele vai formar o quê? Uma base. Por isso ele é chamado óxido básico. Vou te dar um exemplo também, ó. Vamos aqui, ó, de CaO. Lembra que eu falei que tem que ser elemento da 1A ou da 2A? Então, ó, o Ca é da família 2A. Eu vou juntar ele com água. Aí eu vou te perguntar, quem vem na frente, o Ca, o O ou o H? Você lembra que elemento da família 1A, a valência dele é sempre mais 1? E elemento da família 2A, a valência dele é sempre mais 2? Então, quem é o positivo aqui? O Ca, o O ou o H? O Ca, ele é sempre mais 2. Então, ele vai vir na frente nessa fórmula. Se é o Ca que vem na frente, quer dizer que você não vai formar um ácido. Você vai formar quem? Uma base. E base termina com o quê? Com OH. Então, vai ficar Ca. Como eu tenho 2 Hs e 2 Os, eu vou colocar OH2. E realmente a valência do Ca é 2 e ela vem para cá. Tá vendo? Se eu te falar, ó, esse óxido aqui, ó, K2O, vou juntar ele com água. Aí você vai pensar, meu Deus, o K é de qual família? 1. Se ele é da família 1, a única valência dele é o mais 1. Ele é o positivo da história. Então, ele vai vir aqui na frente. Então, vai formar uma base. Aí, olha a situação agora. Se o K é da família 1A, lembra como que a gente fazia fórmula de base? Ó, o K é da 1A, a valência dele é 1. O OH é menos 1. Então, vem 1 para cá, 1 para lá. Então, a base que vai ser formada vai ser o KOH. Só que do lado de cá você tem 2 Ks, 2 Os e 2 Hs. Então, você vai colocar um 2 aqui na frente para poder balancear. Tá vendo? Então, gente, olha só. Esse óxido básico é aquele óxido que apresenta, junto com o oxigênio, um elemento da família 1A ou 2A, que quando você reage com água, forma uma base, certo? Se você pegar a fórmula desse óxido aqui, por exemplo, CaO, e fizer lá o NOx, igual a gente fazia nos ácidos, você não faz o O, tá? Porque aqui, ó, nesse caso, por exemplo, eu vou começar por quem, Patrícia? Você vai sempre começar por aquele elemento que varia menos o NOx, ou que o NOx não varia. Nesse caso aqui, é o Ca. O Ca é da família 2A, então a única valência dele é quanto? Mais 2. Então, é por ele que você vai começar, certo? O que acontece então, gente? Mais 2 vezes 1, mais 2. Para dar zero, o oxigênio tem que ser quanto? Menos 2. Dividido por 1, menos 2. O menos 2 não é a valência normal do oxigênio? Não é a valência que a gente está acostumado? Então, beleza, ele é um óxido básico. Por que você está falando isso, Patrícia? Porque lá nos peróxidos vai ser diferente. Olha só, se eu te der aqui, ó, H2O2, você vai olhar o H. Bem, o H, ele não tem família, mas ele está junto dos elementos da família 1, certo? Tá. Aí a gente vem aqui e faz o joguinho da velha, o NOx. Vamos começar do H, ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para dar zero, eu tenho que somar aqui menos 2. Menos 2 dividido para 2 Os vai dar quanto, gente? Menos 1. O menos 1 é a valência normal do oxigênio? Não. O menos 1 não é a valência normal do oxigênio. O menos 1 é a valência que você só vai encontrar nos peróxidos.
Então, a ligação peróxido significa que um O está ligado em outro O. Lembra lá nos ácidos, quando nós aprendemos ligações, eu sempre te falava assim, ó, não erra, gente, ó, o H liga no o liga no elemento central, não era sempre assim? A gente tinha O ligado em O? Não, porque a ligação do O com o O acontece nos peróxidos. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o H liga no O, que liga no outro O, que liga no H. Tá vendo? Essa ligação é chamada ligação peróxido. Então, só nos peróxidos que nós vamos ter a valência do oxigênio igual a -1. Então, é fácil de você entender. Veja bem, você olhou a fórmula. Junto com o oxigênio, tem um elemento da família 1A ou 2A? Você está desconfiado que ou é um óxido básico ou é um peróxido. Aí você vai lá e faz o NOx. Se o NOx do oxigênio der -2, você já sabe, é um óxido básico. Se o NOx do oxigênio der -1, você já sabe, é um peróxido. Ok? Não é tão difícil, né? O óxido ácido a gente falou, certo? Os óxidos neutros são aqueles rebeldes. Os óxidos neutros, eles não reagem com água, não reagem com ácido, e nem com base. Não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Por que eu estou falando do ácido e da base? Porque o óxido ácido, a gente não aprendeu lá que a reação mais usada na química, que você precisa saber na ponta da língua, é a reação de neutralização. Um ácido mais uma base vai formar sal mais água, certo? Se você estiver lá no seu laboratório e você quiser fazer isso, mas você olhou e falou assim, eu não tenho um ácido. Se no lugar do ácido você colocar um óxido ácido, vou colocar um óxido ácido junto com uma base. O que isso aqui vai formar, gente? A mesma coisa, ele vai formar sal e água. Por quê? Porque o óxido ácido, ele faz as vezes do ácido. Então, vamos entender, ó, vou colocar aqui, por exemplo, o SO3 junto com o CaOH2. Olha só, é um óxido ácido e uma base. Você lembra que lá na neutralização a gente juntava o H do ácido e o OH da base para tirar a água? Agora eu não tenho H aqui. Eu tenho que tirar a água todinha daqui, ó. Então eu tenho 2H e 2O. Com 2H e 2O, eu consigo tirar o quê? Uma água. Eu consigo tirar uma água e sobra um O, certo? Na hora que eu juntar aqui o positivo com o negativo, ele vai formar CaSO. Deixa eu apagar aqui para poder dar para ver melhor. Ele vai formar o CaSO4. Porque o O que sobrou vai junto ali. Então, ele formou um sal e água, tá vendo? Ele fez as vezes do ácido. Vou dar um outro exemplo. Vamos pegar agora o CO2 junto com... Vou pôr uma coisa diferente agora, ó. KOH. Como eu te falei, não tem H aqui para juntar com OH e formar água. Você vai quebrar aqui e você tem que tirar a água daqui. Patrícia, mas não dá para tirar água, só tem um H e um O. Verdade, não dá para tirar água. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um 2 aqui, que aí você vai ficar com 2 Hs e 2 Os. Agora dá para tirar uma água, olha. E sobra um O, certo? Então, eu vou juntar esse com esse, ó. Quantos Ks que eu tenho? 2. Então, vai ficar K2CO3. Tá vendo? Sal
e água. Então, o óxido ácido, quando é colocado junto com a base, ele faz as vezes do ácido. A mesma coisa, gente, acontece com o óxido básico. Ah, eu fui lá no meu laboratório, eu tenho ácido, mas eu não tenho a base. Eu tenho um óxido básico. Então, você vai lá e coloca, ó, o ácido mais um óxido básico vai formar o quê? De novo, vai formar sal e água. Por quê? Porque o óxido básico vai fazer as vezes da base. Vamos testar aqui, ó. Vou colocar um ácido tipo H2SO4 e um óxido básico, CaO. Olha a situação. Agora eu vou quebrar. Ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Agora eu tenho H e tenho O, ó. O H2 juntou com o O, formou água. H2O. Mais o positivo com o negativo, formou o quê? CaSO4, que é um sal. Deixa eu apagar aqui também para ficar direitinho. Que também é um sal, olha. Tá vendo? Então, de novo, ele ocupou as vezes da base. Normalmente aconteceu isso. Ó, vou colocar um outro. HCl mais K2O. Olha a situação, K2O tá aqui. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou separar, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Juntou esse com esse, não deu para tirar água, tá vendo? Só tem um H e um O. Então, vou colocar um 2 aqui na frente, para eu ficar com dois Hs. O que isso aqui vai formar? Ó? Dois Hs e um O. H2O. Mais o positivo com o negativo. Eu tenho 2K e 2Cl. Então, vai ficar 2KCl. Aí o 2 pode ir para frente, porque ele é do K e ele é do Cl. Tá bem? Só para complementar, então. Então, o importante você saber, ó, isso aqui, o óxido ácido mais água forma um ácido, o óxido ácido mais base forma sal e água. O óxido básico com água forma uma base, o ácido mais o óxido básico forma sal e água. Aí eu tenho certeza que tem gente que está pensando assim, ó. Tá, então o óxido ácido faz as vezes do ácido, o óxido básico faz as vezes da base. E se no meu laboratório eu não tiver nem ácido e nem base? Se eu colocar aqui, ó, um óxido ácido mais um óxido básico, dá o mesmo resultado? Não. Por que não dá? Vamos entender? Olha só. Vamos fazer a experiência. Vou pegar o SO3 e vou pegar o CaO. Olha só. Eu não tenho aqui H. Vocês estão vendo? Não tem como formar água. Não há formação de água nesse caso. Ele vai formar simplesmente quem? Sal. É a única coisa que dá para formar. Então, ó, quem é o único positivo deles? Entre o S, o O e o Ca, quem é o positivo da história? O Ca. Então, ele vem na frente. Vai ficar Ca, S, O, 3 com 1, 4. CaSO4. Simples, só isso. Ele vai formar simplesmente um sal. Porque não tem de onde tirar a água. Ok? Agora, complementando a explicação, os óxidos neutros, eles não reagem, nem com água, nem com ácido, nem com base. Mas são só três, ó, é o NO, o CO e o N2O, que são os que são realmente pedidos em prova e que eu preciso que vocês memorizem aí para saber, tá? Ainda tem uma curiosidade, ó, que esse N2O aqui, ele é conhecido, ele é chamado de óxido nitroso.
E ele é conhecido como gás hilariante. Ele é o gás hilariante, por quê? Por isso mesmo, porque ele é uma droga, na verdade, né? E ele faz rir. Então, ele é muito usado como anestésico, principalmente em consultórios de dentista. Existe lá, no Brasil não é muito divulgado, mas quando a gente vê filme americano, a gente sempre vê lá que tem do lado da cadeira do dentista, tem uma bala, tipo uma bala de oxigênio, um cilindro de oxigênio, e ali tem esse gásinho. De acordo com o peso da pessoa, o dentista faz a conta lá, ele vê quanto que ele tem que inalar. Então, ao invés de ele dar aquela anestesia horrorosa que a gente toma lá no dentista, aquela agulha imensa, ele inala esse óxido, que vai dar um levezinho nele lá, ele vai dar uma dormidinha, vai ficar tranquilo, não vai sentir dor. Agora, se a pessoa inalar muito, aí ela vai ficar muito alegre. É o gás que aparece lá no filme da Era do Gelo. Já viram a Era do Gelo? Tem uma parte da Era do Gelo que eles falam assim, eles vão descer um lugar, uma caverna, aí eles falam assim, lá embaixo tem um gás venenoso, tampa a sua respiração, porque faz muito mal. Aí eles passam o lugar com o nariz tampado, só que eles não aguentam, porque é muito grande o espaço. Aí quando chega lá na frente, eles soltam a respiração e começa todo mundo a rir. Então, na verdade, esse gás existe mesmo. É o N2O, tá? E o óxido anfótero, gente, ó. O prefixo anfi quer dizer ambos. Ambos, você lembra, por exemplo, de anfíbio. Anfíbio é o que vive na terra e na água. Então, anfótero é aquele óxido que é duas caras. Aposto que você conhece gente assim, não conhece? Eu conheço. Dependendo de quem está perto dele, ele se comporta de uma maneira. Então, se você colocar ele junto com um ácido, ele vai se comportar como um óxido básico. Se você colocar ele junto com uma base, ele vai se comportar como se fosse um óxido ácido. Entenderam? Então, mas também são só dois que são os pedidos em prova, que é o ZNO e o Al2O3, que você vai gravar, porque eles são muito importantes você saber. Então, na verdade, quando eu te der uma fórmula de um óxido, a primeira coisa que você vai ver é família 1A ou 2A? Se for, você vai lá e faz o joguinho da velha. O oxigênio deu menos 2, óxido básico. O oxigênio deu menos 1, peróxido. Agora, se você olhou e o elemento que está junto com o oxigênio não é da família 1A nem 2A, você vai olhar. Está entre os óxidos neutros que eu memorizei? Não. Está entre os óxidos anfóteros? Também não. Então, sobrou para ele ser o quê? Um óxido ácido. O óxido ácido você vai encontrar por eliminação. Ele é o último. E eles são também chamados de anidridos. Tá bem, gente? Porque eles são produto da desidratação de um ácido. Se você pegar o ácido e tirar uma molécula de água dele, você vai chegar no seu óxido ácido. Ok? Então, olha só. Eu vou enviar para vocês esse quadro explicativo. Essa parte da matéria é uma parte mais complexa, mais complicada mesmo, mas vocês vão ver que ela nem é tão pedida assim. Você precisa sim saber reconhecer os óxidos, e a gente vai fazer algumas atividades disso, mas qualquer coisa, depois na hora da nomenclatura, você vai ver que é bem mais simples. É o contrário das outras funções, que a nomenclatura é o mais complicado, tá? Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui na classificação. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha restado alguma dúvida, me falem, não deixem de me falar de jeito nenhum, que a gente vai sanar, tá bom? Beijo grande para vocês. Até a próxima aula.